Josué, capítulo 13. E quando Josué já estava bem velho, o Senhor Deus disse a Josué: Josué, você já está muito velho, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Pois ainda falta conquistar a região dos filisteus e dos gesuritas. E essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertenciam aos cananeus, os governadores. E os governadores dos filisteus, eles viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Então falta conquistar as terras de Aven, e no sul todas as terras dos cananeus, e Meara, que pertenciam aos sidônios, até a Feca na divisa com os amorreus. E também falta a terra dos Gebalitas, na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Ogade, no pé do monte Hermon, até a subida de Ramat. E finalmente faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosas, entre os montes Líbanos e Zeforte-Mai. Eu, o Deus de vocês, expulsarei toda essa gente, conforme o povo de Israel vai avançando. Então, divida desde já a terra para que todo o povo de Israel fique dono dela, assim como eu havia mandado antes a Moisés. Portanto, reparta toda essa terra entre as outras 9 tribos, e a metade oeste da tribo de Manassés, e essa terra será dessas tribos, as tribos de Ruben, de Gade, e a outra metade das tribos de Manassés do leste. Eles já haviam recebido as suas terras que ficam ao leste do Rio Jordão. Era isso que Moisés, o servo do Senhor, lhes havia dado. E as suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. E faziam parte das suas terras todas as cidades, governadas por Sião, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e que ia até a divisa com os amonitas. E as suas terras incluíam ainda Gileade, e ainda a região onde os jesuítas e os macatitas moravam, e também todo o Monte Hermon e toda a região de Basan até Salca. Incluiu finalmente também o reino de Og. E Og foi o último dos Refaíns. Ele reinava em Astarote e Eden. E Moisés havia derrotado e expulsado todo este povo. Mas os Gesuritas e os Macatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não havia dado terras para as tribos de Levi, pois as propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, assim como ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte das terras para a família de Ruben, para serem propriedade delas. E essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade, que ficava no meio do vale, até Medeba, e todo o vale alto, e tudo ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto,
isto é, Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal, Neon, Jazan, Quebemote, Nefaate, Kiriatai, Sigma, Ezerete, Sahar, no monte do vale, e também Bet-Teor, a subida no monte Pisga, Bet-Zerzimote, todas as outras cidades do Planalto e todas as outras cidades de Sião, o rei dos amorreus, que reinou em Hesbon, Moisés havia derrotado, o reino de Sião e os príncipes de Midian, o Evi, Requem, Sua, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e eram dominados por Seom. E entre todos que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, o filho de Beor. E ao oeste da divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. E estas foram as cidades e os povoados dados à tribo das famílias de Ruben, para serem deles para sempre. E Moisés também tinha dado uma parte das terras às famílias das tribos de Gade, para serem propriedade delas. E as suas terras incluíam Jazer e todas as cidades de Gileade e metade das terras dos Amonitas, Aroer, que fica a leste de Raba, iam de Hesbon até Ramá, Mispa e Betone, e de Manai até a divisa de Ló, de Bar. E no vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Mirran, Sucorte, Zafon e também o resto do reino de Seão, rei de Hesbon, ao limite das terras de Gade, eram o rio Jordão até o lado da Galileia, no norte. E estas foram as cidades e os povoados dados às tribos de Gade, para que fossem propriedades delas. E Moisés tinha dado uma parte das terras para uma das metades das tribos de Manassés, para serem deles para sempre. E as suas terras começavam na cidade de Maná e iam até a região de Basan, que pertenciam ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Basan, incluíam a metade da região de Gileade, de Astarote e de Edrem, as cidades do reino de Og em Basan. E essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Marque, o filho de Manassés. E assim Moisés nas planícies de Moabe tinha dividido as terras que ficavam ao leste de Jericó e do rio Jordão. Mas Moisés não deu nenhuma parte para as tribos de Levi, pois Moisés disse a essa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles.